a gente ora, a gente pede a Deus as coisas, mas nem sempre a gente tem uma vida de oração com Deus. Existe uma diferença entre a gente orar e a gente ter uma vida de oração. Uma vida de oração, você vive o tempo todo como se estivesse orando. E quem faz apenas uma oração, ele ora naquele momento, ele ora naqueles momentos, mas ele não vive o tempo todo ligado no céu. Pois eu quero chamar a sua atenção, que você pense comigo nessa hora, você que está aqui na igreja, que está em casa, que a nossa oração, ela nem sempre precisa ser feita com os nossos lábios. A oração maior que existe é a oração que é feita com o coração. O nosso coração ora, mas ele ora de uma forma esplendorosa. O nosso coração ora de um jeito que os nossos lábios jamais seriam capazes de orar. A oração do coração, ela é maravilhosa. Alguém já escreveu dizendo que mais vale um coração sem palavras do que palavras sem um coração. E isso por quê? Porque aquilo que sai do coração consegue tocar o coração de Deus. Tudo aquilo que sai de um coração compungido, quebrantado, consegue tocar o coração de Deus. Mas aquilo que sai apenas dos lábios não consegue tocá-lo. O que sai apenas dos lábios não consegue fazer nada, além de apenas serem palavras. Muitas vezes nós obtemos coisas de pessoas, presentes, permissões, sem dizer uma palavra sequer, apenas com o nosso comportamento. Você quer ver? Quem aqui já recebeu alguma coisa de alguém, sem falar, só pelo seu comportamento, pelo seu jeito, alguém lhe deu um presente? Quem já recebeu? Está vendo? Algumas pessoas. Eu mesmo já recebi. Sabe por quê? Porque a gente é assim, ó. Ilma e Carioca estão ali em casa, a casa deles. Mas Ilma tem um jeito dela todos os dias de chegar em casa. Mas um dia Carioca observa que sua esposa está se comportando de um jeito diferente. Ela não está com a mesma alegria, não está fazendo as coisas do mesmo jeito. Você vai fazer o quê? Você vai perceber. Se sua esposa Léo, se Rose, chegar em casa diferente, passar o dia, você percebe logo e faz o quê? Tem alguma coisa errada com Ilma. Você vai ficar pensando, né, Carioca? Léo, tem alguma coisa errada com Rose, não é possível. Deixa eu perguntar a ela o que é que está havendo. Porque você percebe o jeito como o outro se comporta. E esse jeito como o outro se comporta incomoda você. Quando você tem possibilidades, ou quando você descobre o que é que a outra pessoa tem, então você atende um pedido daquela pessoa, mesmo sem ela sequer abrir a boca, mesmo sem ela pedir. Muitos maridos já desconfiam do que seja, e faz o quê? Dá um presentinho, um beijinho, um abraço mais forte, chega em casa mais cedo, proporciona um tempo melhor de qualidade, uma qualidade melhor do tempo para aquela pessoa, fica com ela mais tempo, porque você percebe que está em falta. Sim ou não? É assim. Pois eu afirmo para você que da mesma maneira, da mesma forma como acontece as relações humanas, Deus também, Ele se relaciona com a gente. Aqui na passagem que nós acabamos de ler, o rei Artaxerxes, rei da Pérsia, lá no Antigo Testamento, ele se comporta como
Um pai que percebe que o seu filho precisa de alguma coisa. Ele se comporta como um pai que percebe que o seu filho está triste. Meus irmãos, para um rei naquela época, uma pessoa que trabalhava para o rei se comportar mal, Mari, se comportar de um jeito diferente, a pessoa podia custar o seu próprio pescoço. E a Bíblia diz que Neemias se entristeceu perante o rei. Neemias não era qualquer um no reino de Artaxerxes. Neemias, ele era o copeiro do rei. Significa que tudo que o rei bebia, tudo que o rei comia, tinha que passar pelas mãos de Neemias. Então, ele era uma pessoa muito importante no reinado. Só que o rei nunca tinha visto Neemias antes triste. E de repente, Neemias recebe um WhatsApp daquela época. Neemias, quando olha no seu smartphone, ele recebe um WhatsApp dizendo: Neemias, a casa caiu para Jerusalém. Neemias, olha, colocaram fogo nas muralhas. Neemias, a cidade está deserta. Você precisa ver a tristeza que está aqui em Jerusalém, porque os muros da cidade estão cheios de brechas, e a sua cidade está triste. Só que Neemias estava numa boa. Neemias estava num reino, sendo copeiro do rei Artaxerxes, tendo tudo o que ele queria. Mas uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que ama o seu povo, uma pessoa que ama a sua família real, ela não está bem sabendo que a sua família está mal. Por mais que ela esteja bem, ela vai querer fazer de tudo para que a sua família também esteja bem. Neemias, ele tinha uma ligação muito forte com Jerusalém, e não era apenas porque os seus parentes viviam lá. Neemias conhecia e sabia o significado, o que simbolizava Jerusalém. Por isso, ele ficou triste perante o rei. E quando o rei Artaxerxes percebe aquilo, diz assim para ele: Neemias, venha cá, o que é que está acontecendo? Que eu nunca vi você triste antes. E Neemias ficou com medo, porque o rei poderia mandar matá-lo. O rei Artaxerxes chamou: veja o que é um bom funcionário, um bom filho, um bom servo. Você sempre será notado na sua tristeza. Se você é fiel, se você é obediente, se você é leal, você vai sempre ser observado no momento de tristeza. E isso não é apenas os homens que fazem, não são apenas os homens, Deus observa. Artaxerxes chama Neemias e diz: o que é que você precisa, Neemias? Pode me pedir o que você precisa? Ou seja, o rei, ele se alegrava com a alegria de Neemias, mas o rei também se entristeceu com a tristeza de Neemias. É isso que acontece com Deus em relação a nós. Quando Deus vê o nosso coração, Cláudio, triste, Deus também se entristece. O Espírito de Deus também se entristece com o nosso coração triste. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. O que foi que aconteceu? O rei se incomoda. E o rei, que poderia mandar arrancar a cabeça de Neemias, diz para ele: pode dizer o que é que você quer. E Neemias disse: meu rei, como é que eu posso ficar com meu coração alegre? Eu acabei de receber hoje pela manhã um WhatsApp, rei. Eu acabei de receber no meu smartphone um recado que Jerusalém está destruída, meu povo está destruído. Como é que eu posso me alegrar? E o rei disse para ele: você pode dizer o que você quer. Ele disse: rei,
se o Senhor, se for de tua vontade, e se aprover a Deus, que o Senhor me autorize a ir reconstruir a minha cidade. E o rei Artaxerxes, pois bem, fixou um tempo para que ele fosse, lhe deu todas as autorizações, todas as cartas que ele precisava e o mandou a Jerusalém para reconstruir sua cidade. Você sabe quanto tempo Neemias ficou em Jerusalém? Os muros foram reconstruídos em 52 dias. Mas Neemias ficou como governador de Jerusalém durante 12 anos. Durante 12 anos, ele foi governador de Jerusalém. O rei Artaxerxes permitiu. Sabe por quê? Porque o rei percebeu o desejo do coração de Neemias. O nosso rei hoje não é Neemias. O nome do nosso rei é Jesus. Pois o nosso rei Jesus, ele sabe, ele conhece, ele vê e sonda os nossos corações. O nosso rei Jesus, ele observa os desejos mais profundos do nosso coração. O salmista no Salmo 37, versículo 4, ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu. Neemias agradava ao rei Artaxerxes. Neemias era uma pessoa benquista pelo rei Artaxerxes. Ele estava sempre diante do rei. Ele cuidava daquilo que o rei bebia. Ele cuidava daquilo que o rei comia. Ninguém dava nada para o rei sem a aprovação de Neemias. O rei sabia que Neemias era alguém que era leal a ele, que estava com ele. Cada vez que eu me comporto com o meu Deus, que eu sou leal ao meu Deus, que eu sou fiel ao meu Deus, cada vez que eu me coloco diante dele dizendo: Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje, eu te agradeço, Senhor, pelas tuas bênçãos, mas também, Senhor, se vier uma prova, se vier uma provação sobre mim, eu sou grato também, porque eu sei que tudo que o Senhor fizer vai ser para o meu bem. Então, se eu me comportar desse jeito, Deus vai olhar para mim e vai dizer: esse é o cara. O rei Artaxerxes sabia que Neemias era o cara. Neemias não precisou abrir a boca para que o rei dissesse a ele: pode dizer o que você quer. Sabe por quê? Porque o coração ora muito mais do que a boca. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu. Então observe que desejo não é pedido. Desejo é algo que ainda está lá dentro. Desejo é algo que ainda está nascendo, ainda está na sua vontade de fazer. Desejo é antes do projeto. E a Bíblia diz que Deus, se eu agradar-me do Senhor, se eu me comporto diante do Senhor Jesus, como Neemias se comportou diante do rei Artaxerxes, aí eu não vou nem precisar abrir a boca, e Deus vai ouvir a minha oração, que ainda está. Deus vai pescar as minhas palavras dentro do meu coração. Deus, Ele pesca dentro do nosso coração o desejo mais íntimo. Mas para isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso me comportar como Neemias. Eu preciso ser um Neemias diante do rei. Será que Neemias chegava todo dia: ô rei, o senhor me deu um aumento aí, viu? Porque eu já estou sendo copeiro, a minha responsabilidade é muito grande. Olha, o senhor sabe, né? Se eu quiser, eu posso deixar passar uma comida aí, o senhor até morre. Não. Neemias fazia o que ele tinha que fazer da melhor maneira possível. Neemias sabia que era para fazer o que tinha que ser feito. Sabe aquela pessoa
que age, que trabalha, independente de circunstâncias, diante de Deus. Neemias era assim diante do rei. E cada vez que a gente honra aqueles que Deus coloca sobre nós, nós estamos honrando a Deus. E cada vez que a gente desonra aqueles que Deus coloca sobre nós, nós estamos desonrando ao próprio Deus. Princípio divino. Desonre seu pai, desonre sua mãe, e você estará desonrando o próprio Deus. Desonre seu pastor, desonre sua pastora, você estará desonrando o seu próprio Deus. Desonre o chefe do seu trabalho, aquele que Deus colocou sobre você, você estará desonrando o próprio Deus, porque Deus colocou sobre ti para tratar você. Neemias sabia desses princípios. Neemias sabia da importância de orar sem abrir a boca. Tem gente que abre a boca, gente, e Deus não ouve nada. Tem gente que passa a noite no monte orando, só grita com a boca, mas o coração não diz uma palavra, porque é do coração que se percebe a sinceridade. Quantas coisas são faladas com a boca. Nessa campanha política a gente viu algumas imagens de pessoas, sabe? Algumas pessoas que estavam em muitos lugares aí pelo Brasil, agradecendo a Deus por coisas erradas, e ainda orando a Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos. Quantas pessoas, em nome de Deus, ainda fala assim, ó, se Deus quiser, fazendo coisa errada. Quantas pessoas? Será que Deus está ouvindo aquela oração? Pois existem muitas orações que estão sendo feitas de boca, mas que nunca chegaram ao coração da pessoa de verdade, e nunca chegaram ao coração de Deus. Aprenda a falar com Deus e orar com a voz do coração. O coração tem voz. Aliás, a principal voz que nós temos é a voz do coração. Porque se você conseguir orar com o coração, você já tocou no coração do rei. Não precisa nem abrir a boca. Claro que nós costumamos orar falando. É algo que nós todos fazemos. Mas se a minha boca orar o que o coração orou antes, então eu estou abençoado. Mas se a minha oração for apenas de boca, de nada vai adiantar. Então que nós possamos orar com a voz do nosso coração. Amém? Coloque-se de pé.